Então, na aula passada a gente viu aquelas coisas, fórmulas, né? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com duas planilhas, né? Planilha 1 e eu também vou criar a planilha 2. Lembrando que eu não posso dar espaço no nome da planilha, senão vai dar errado na fórmula, tá, gente? Então, como a gente vai criar duas planilhas, vocês podem criar as planilhas, vocês podem até renomear. As planilhas do jeito que vocês quiserem, tá? Lembrando que não pode ter espaço na planilha, senão vai dar a fórmula errada. Aqui seria o painel, né? O painel da minha planilha. E aqui seriam os dados, onde eu vou fazer o banco de dados. O banco de dados da minha planilha vai ser o quê? Igual um boletim mais ou menos que a gente fez na aula passada, certo? Só que aqui vai ser por linha. Por exemplo, um banco de dados ele vai consistir de linhas, certo? Por exemplo, matrícula. Todas as pessoas vão receber um número de matrícula. Vai ter o nome da pessoa, né? Daí vai ter as notas. Daí eu posso colocar, tipo, vou mesclar aqui, fazer 3 trimestres, tá, gente? Só para ficar de uma maneira básica o banco de dados. Mas, lembrando que poderia ficar assim, né? Nome, matrícula, matéria, português, quantas notas ele teve em português, qual que é a média de português e assim por diante, tá? Todas as matérias que tem na escola, esse tipo de coisa. Então, tudo teria que ser inserido em apenas uma linha só, tá? Quantas matérias vocês querem fazer, esse tipo de coisa assim, que nem a gente vem trabalhando com boletim já faz algumas aulas, né? Então aqui eu vou simplificar. Eu vou fazer o quê? Trimestre e eu vou fazer a média trimestral. Observe que eu não coloquei nem média final, nem situação aqui. Aqui é só o banco de dados, certo? Matrícula, ele vai gerar um número de matrícula, né? Vou colocar o número 1, vou puxar na alça de preenchimento aqui, ó. Eu só criei a tabelinha aqui nas linhas de baixo, vou trazer ela para cima. Vai começar na linha 1. Vou fazer aqui de novo na alça de preenchimento. E vou colocar para ele preencher em série, né? Para ele fazer um número, uma numeração ali. Eu vou fazer aqui só 5, tá, gente? Aí vocês façam 10 no banco de dados de vocês e façam por matérias, tá? Eu fiz aqui com trimestre e uma média. Mas aí quando vocês forem fazer, vocês podem fazer até o seguinte, ó. Aqui, ó, utilizo duas linhas mesclando e aqui também duas linhas. Ó, observem por quê, né? Vou vir aqui, vou escrever o número da matrícula. Vou querer a tabelinha dessa maneira aqui, tá? Eu só abreviei aqui para vocês entenderem bem. O nome da pessoa, né? E aqui vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vocês mesclam e coloquem a matéria, por exemplo, português. Aí vai a média de português. Depois matemática e assim por diante, tá? Conforme vocês forem criando as matérias aqui, o painel vocês vão ter que fazer também da mesma maneira. Eu vou mostrar aqui mais ou menos só com abreviação por trimestre e duas notas ali, né? Então, vou colocar o nome. Vou colocar algumas notas. Lembrando que se eu for utilizar alguma nota quebrada, eu
tenho sempre que utilizar a vírgula. E aqui eu vou fazer aquela fórmula de arredondamento, junto com a fórmula de média, certo? Por quê? Porque eu já quero que ele me informe apenas um número depois da vírgula, assim como eu informei ali na fórmula, certo? Olha lá, o arredondamento, média, ponto e vírgula, apenas uma casa depois da vírgula. Olha lá, para mim não precisar utilizar aqui nem retirar, nem colocar as casas decimais, né? Então eu já faço assim. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Arred, média. Lembrando que o arred é aquele arredondamento automático, 5,5, 6, 5,4, 5, né? Está em depressão, mais baixo do que o chão. Sente que você não tem mais chance. Bum, bum, pra chegar na trilha. Simples, tá, gente? As fórmulas que vocês já sabem fazer tranquilamente aqui, beleza? Agora, essa daqui é os meus dados, né? Aqui vai ficar o meu banco de dados. Vocês também podem pintar aqui, fazer toda aquela característica de uma tabela bem bonitinha, beleza? Aqui também, para quem vai estar utilizando o computador, vocês podem colocar a formatação condicional aqui, se vocês quiserem, tá? No banco de dados, que na verdade não é uma coisa necessária, porque o banco de dados vai ser só a informação que ele vai ter que puxar aqui no painel, certo? Aí aqui o painel vocês façam com tudo. Formatação condicional, façam o painel bonitinho, né? Se quiser fazer ele bem bonitinho, faz ele bem bonitinho. Eu vou fazer um básico aqui, tá? Que vai ser o número da matrícula. Por exemplo, o aluno chega na secretaria e fala: "Oh, eu queria saber se o meu filho passou de ano." Daí a secretária ela vai perguntar: "Qual que é o número da matrícula ou o nome do teu filho?" Aí ela vai digitar no sistema e ele vai buscar os dados, certo? Que seriam os dados que estão aqui nessa planilha. Então, como é que eu faria isso, né? Ó, número de matrícula, eu vou colocar o nome, e aqui eu posso colocar assim, né? Esse classe 3 aqui, colocar médias, certo? Daí aqui eu coloco primeiro trimestre, aqui eu coloco a situação para ver se ele está aprovado ou não, certo? Daí eu faço meu painelzinho do jeito que eu achar mais bonitinho ali, né? Vou colocar os traçados aqui. Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer, né? Os dados estão aqui na outra tabela. Preciso fazer a fórmula aqui, aquela de procura. Que ele vai fazer a procura e vai me dizer a situação do aluno. Então, olha só. Aquela fórmula que a gente viu, proc-v. A maneira de fazer ela, código tabela coluna falso. proc-v. Aqui eu digitaria o código, o número da matrícula da pessoa. Ponto e vírgula. Tabela. A tabela não se encontra aqui em cima, não é só eu selecionar. Observem que a fórmula ela aparece aqui em cima. Estão vendo que ela aparece aqui em cima? A gente tem que sempre ficar atento lá. Por quê? Como a tabela está aqui em dados, vou ter que trocar de planilha.
Olha só, proc-v, código, onde eu vou digitar o código, ponto e vírgula. Onde é que está a tabela agora? Quando eu clico no outro plano, ele aparece lá, a minha fórmula lá em cima, como ela está. Dados, exclamação. Então, ela está em outra planilha já. Ela apareceu lá. O que que eu faço? Como essa planilha vai ser toda de banco de dados, o que que eu faço? Ao invés de eu fazer uma seleção assim, determinando aonde que está a informação, eu posso selecionar a planilha inteira, clicando aqui, ó, entre o A e o número da linha, o número 1, tem como se fosse uma flechinha ali, ó. Se eu clicar ali, observem que ele seleciona tudo. Ó lá a referência, ó. 1, 2 pontos, 104 mil, não, 1 milhão, 48.576. Então, é a seleção da planilha inteira. Daí eu posso ir adicionando dados aqui, a minha fórmula vai continuar procurando dentro dessa planilha, que já vai dar certo. Querem ver? Qual é a coluna que eu preciso informar? É a coluna 2, né? Que ali eu estou fazendo a fórmula de proc-v no nome, para ele aparecer o nome da pessoa. Então, vou lá, coluna 2, né? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso. Dá um ok aqui. Eu achei durante muito tempo que se eu falasse sobre ele, não estaria obedecendo. O que deu de errado aqui? Ah, dados duas vezes aqui, ó. Ele apareceu dados duas vezes. Às vezes acontece quando eu vou trabalhar com planilhas em outros lugares, tá? Eu sempre tenho que conferir e ver se os dados estão corretos. Então, dados não tem. Então, só tiro ali. Agora deu certo, ó. ND. Certo? Deixa eu colocar o número da matrícula, número 1, número 2, número 3, número 4. Então, a fórmula está correta e está funcionando. Certo? Agora eu vou fazer aqui, para ele puxar a média do primeiro trimestre. Procura vertical, abre o parênteses, faço a mesma coisa, ó, código, ponto e vírgula, tabela, aqui em dados, posso selecionar tudo. A média do primeiro trimestre, tá? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula falso. E um enter, ó lá, já deu certinho ali, ó. Vamos para a próxima. Código, ponto e vírgula, selecionar a tabela, já vou selecionar a planilha inteira, não posso esquecer desse detalhe. Aqui estava na 5, 6, 7, 8, né? Ponto e vírgula falso. Observem que eu estou escrevendo ela lá em cima, né? A fórmula está lá em cima, eu estou escrevendo ela. Vamos de novo, ó. Só começo a escrever aqui, igual, proc-v, abro parênteses, clico aonde eu vou informar o valor, dou um ponto e vírgula, né? Aí agora eu tenho que ir em dados para selecionar a tabela inteira, clicando aqui. Observem que a minha fórmula está aqui em cima, ó. Vou dar mais um ponto e vírgula lá em que coluna tá. Estava aqui na 8, 9, 10, coluna 11. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é 11 mesmo. ND, vamos ver se está certo. Vamos lá. Então, tá certinho ali, fazendo uma pesquisa em uma tabela que não é a mesma, né? Não tá no mesmo lugar. Tá uma tabela diferente. Situação, agora vem a parte da situação, né? Como é que eu vou fazer essa situação aqui, né? Saber se o aluno está aprovado ou reprovado, né? Então, ó, igual se, vou abrir parênteses. Eu não coloquei situação lá nos dados, né? Então, aqui, ó, se, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média dos trimestres aqui, que estão aqui, certo? Se, vou usar a média, fórmula de média, vou abrir parênteses, olha lá, ó, se a média disso aqui, não posso esquecer, ó, fecho parênteses,
for maior ou igual a 7, então aprovado. Se não, se a média de novo, média da onde? Daqui, for maior ou igual a 5, então recuperação. Se não, reprovado. Fecho parênteses uma vez, duas vezes. Uma vez que é dessa fórmula C aqui, pode ver que está até em parênteses vermelho, essa e essa, né? E a última aqui, que é dessa daqui, certo? Um Enter, o aluno já ficou em recuperação. Vamos testar outros números aqui. Recuperação. Não teve nenhum aluno meu que aprovou. Deixa eu aumentar umas notas aqui. Aumentar as minhas ali, né? Dá 10 pro aluno Leonardo. Vamos ver aqui. Aluno Leonardo, número 1. Olha lá, já está aprovado. Então, é desta maneira aqui. Lembrando que essa fórmula eu já mostrei para vocês. O que eu estou fazendo nela agora é complicar ela um pouco. Utilizar outra tabela para buscar os dados, né? A fórmula de média foi uma das primeiras fórmulas que eu mostrei para vocês. Essa de arredondamento vocês aprenderam nas últimas aulas aí agora, certo? E a fórmula C. Fórmula C. Já mostrei ela para vocês. Então, o que que eu fiz aqui? A gente começou a juntar uma fórmula com a outra, certo? A gente começou a complementar as informações de uma fórmula, não só uma C simplificada com aprovado e reprovado, que a gente já tem C, a gente já tem a fórmula média aqui dentro, certo? E aí, quando a gente for ver a parte da folha de pagamento, esse tipo de coisa, a fórmula C eu vou complicar ela mais um pouco ainda, que aqui a gente fez no teste lógico, já uma fórmula de média. Eu também posso fazer a fórmula aqui, né, onde ele vai aparecer o resultado para que ele faça ou um cálculo ou alguma coisa do tipo. Isso também vou estar mostrando para vocês, complicando um pouco mais ainda a fórmula, tá, gente? Mas até aqui, todos os componentes que tem na nossa tabela, no nosso banco de dados aqui, um sisteminha básico, vocês já aprenderam. A única coisa que eu fiz aqui foi complementar com algumas informações diferentes e juntar as fórmulas que vocês já aprenderam, juntando uma com a outra. Certo? Olha só, gente. Tranquilo até aqui? Para vocês que viram até aqui, prestem atenção no celular também, que eu vou fazer agora no celular, porque no celular ele tem eu acho que ele tem uma maneira um pouco mais simples do entendimento da forma, porque ela sempre fica mostrando na parte superior, né? Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo aqui do Excel no celular, que eu vou fazer a mesma tabelinha, né? Lembrando que eu falei do computador na formatação condicional, que é o que vocês podem selecionar onde vai aparecer as notas e colocar, né? É maior do que, ó, formatação condicional, foi aquela que eu acabei mostrando para vocês na aula passada. Cor azul, quando for. Depois eu coloco outra regra. Vou mostrar para vocês o resultado, como é que fica com a formatação, né?
Olha lá, ele já aparece a cor das notas, né? Trocando automaticamente. Certo? Isso aqui para vocês fazerem no computador, façam ali, tá, gente? Agora que carregou o aplicativo aqui no celular, vamos fazer lá. Mesma coisa, né? Vou preparar a minha tabela para receber as duas planilhas. Então aqui embaixo eu tenho esse botãozinho. Planilha 1, posso criar mais uma. Planilha 2, certo? E a mesma coisa, também posso renomear elas, dados. E aqui a outra, vou renomear também para painel, certo? Vamos lá na planilha dados, que eu vou preencher lá a matrícula, o nome. Aí aqui eu vou fazer aquela mesma coisa, né? Só para mostrar duas notas para fazer a média, né? Preparar ela aqui já. Os serviços militares só você fazer. Fica aí. Eu nunca tive família. Vamos pra cima! Aqui, beleza. Vou colocar também alguns nomes. Vamos porque é o número da matrícula, né? Vamos pra cima! Posto pra gente há meses. Pode ser. Confiei em você. Howard confiou em você. Você nos traiu. Vou colocar aqui algumas notas também, a mesma coisa que eu fiz pelo computador, né? Fica de olho, eles são os testes. Então eu vou Vocês duas. dar as notas para mim fazer aquela fórmula também de arredondamento aqui, né? Então aqui eu faço da seguinte maneira. Aqui, né? Venho no FX, aí eu tenho que usar de arredondamento. Eu já posso escrever o início da fórmula, tipo a R já aparece lá a head, arredondamento para baixo, para cima e outras demais, né? Vou usar o arred, número e número de dígitos, número vem em FX, média, que eu quero tirar a média disso aqui. Quantos dígitos depois da vírgula? Eu quero que ele apareça um só. Então, eu utilizo desta forma aqui. Observem que simplifica, né? Pelo celular. Olha lá. A head, FX. Coloquei a head duas vezes. Deixa eu apagar aqui. A head, FX, média. Seleciona onde que ele precisa tirar a média. Quantos dígitos depois da vírgula? Eu quero um só. Certo? Então, bem simples. Para fazer a fórmula, não tem mistério, tá? Certo? Vou utilizar a alça de preenchimento aqui também. Para simplificar aqui para mim. Lembrando que eu já tenho as fórmulas decoradas. Já sei utilizar elas. Para vocês pegarem o jeito das fórmulas, eu não recomendo vocês utilizarem a alça de preenchimento, tá? Senão vai chegar num teste alguma hora que vocês vão pensar, meu, se eu tivesse trazido os exercícios eu ia conseguir fazer. Então, conhecimento é que vale, tá, gente? Vocês terem a fórmula na mente de vocês, isso que é o importante, tá? Fiz o meu banco de dados, certo? Vou vir no meu painel aqui. Painel ainda não fiz. Vamos fazer o painel. Que aqui vai informar o número da matrícula.
pessoa, né? Vai aparecer o nome. Vou fazer aquela mesma coisa das médias, né? Mesclando aqui em cima. Que é a situação, né? Ele não aparece a média final. Ele já só diz a situação automaticamente, diretamente, né? Vamos arrumar as colunas. Vou fazer algumas bordas aqui, que é o meu painel, né? Pronto. Aí agora eu vou fazer o mesmo esquema, né? Ó, posso vir aqui no FX, posso escrever proc v aqui já? Posso, ó, proc. Né, ó, escrevi proc, ele já aparece, ó, proc v, proc h, proc x, né? Posso vir também aqui no FX, vir aqui em pesquisa e referência e também procurar o proc v, que também vou achar. Certo? Ó, proc v. Valor procurado seria, ó, código, tabela, coluna falso, né? Valor procurado seria esse aqui, onde que eu vou digitar o número da matrícula. Aonde que ele vai procurar? Código, tabela, né? Preciso achar a tabela. Observem, aqui embaixo ele não aparece que nem no computador, né? Já as planilhas ali embaixo. O primeiro botão aqui, ó. No primeiro botão, ele vai aparecer as duas planilhas, né? Vou clicar em dados e vou selecionar a planilha inteira. Lembrando que no computador eu selecionei entre o A e o 1, naquela flechinha. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, olha lá. Clico na flechinha, ele seleciona tudo. Como ficou lá, ó, planilha dados, que seria essa daqui, ponto de exclamação, selecionar tudo, né? 1 até 1.048.576. Número, índice, coluna. Onde é que está o nome? Está na segunda coluna da onde eu selecionei, né? Na segunda. Então, coloco o número 2. Se não achar nenhum ali dentro desse intervalo, falso. Certo? Dou um OK. Observem lá, mesma coisa. Ó, ND, não achou nada porque não tem o número, né? Colocar o número 1, já vai aparecer Leonardo. Então, vamos continuar ali. Relembrando, FX, ó, a PROC-V já está aqui, né? Já vamos diretamente a ela. Como eu já usei ela uma vez, PROC-V, código, matriz tabela. Então, tabela aqui embaixo, planilha de dados, tabela, coluna, que está agora a média do primeiro trimestre, tá? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. 5, aqui venho no falso. E dou um OK. E assim eu vou sucessivamente até que eu termine as demais, né? Código, tabela, coluna, que estava na 5, 6, 7. Na 8, falso. E aqui, a última de PROC-V. Aqui é onde eu vou digitar o número da matrícula. Aonde que ele tem que buscar as informações em que tabela? Tá lá nos dados, que eu vou selecionar aqui com a flechinha para ele pegar a planilha inteira. Número de colunas aqui é 11. Se ele não achar nada, ele me retorna um valor falso. O que seria esse retorna valor falso? Seria esse ND mesmo aqui, né? Não retornou nada. Com o código aqui, como não tem código nenhum, ele está retornando já um valor falso. Se eu colocar um código, ele vai me retornar um valor verdadeiro, certo? Agora, a situação FX, né? Aqui já vamos direto no SE, né?
Ó, C já aparece ali. Já clico lá, teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Teste lógico, fx de novo, porque eu quero uma média destes valores aqui. Média destes 3 valores trimestrais. Daí eu tenho que clicar aqui, ó, depois do parênteses vermelhinho, para o cursor vir piscar ali, para mim colocar o sinal, que seria o maior ou igual a 7, né? Se aquela média for maior ou igual a 7, então ele estaria aprovado. Se não, eu venho lá no fx de novo, vou em C, volto em fx de novo, boto média, seleciono os valores que eu quero que ele tire a média, vou lá no parênteses, ó, aqui já é roxo, né? Porque o vermelho já se tornou a outra fórmula C que está aqui dentro. É o parênteses roxo, maior ou igual a 5. Se isso aqui for verdadeiro, ele está em recuperação. Se for falso, ele vai reprovado. Dou um OK aqui. Apareceu ND também, porque não tem valores nenhum. Vou colocar um valor aqui, número 1. Já deu que o aluno está em recuperação. Vamos lá no outro lá. 2, 3, 4, 5. Todos os meus alunos em recuperação. É sinal que minha aula deve ser bem difícil. Vamos aumentar a nota de algum aqui. Eu falei aumentar, acaba até diminuindo. Então vamos ver agora. O aluno número 1, matrícula número 1. Aprovado lá, ó. Certo? Então é desta forma que vocês façam a tabelinha de vocês. Caso vocês quiserem colocar matérias ao invés de trimestre, todo esse tipo de coisa, vocês montem do jeito que vocês achem mais interessante, tá? Eu vou deixar livre para vocês montarem do jeito que vocês achem mais interessante de fazer. Lembrando que vai ser por linha. Caso vocês montem, eu vim aqui no computador que é mais fácil para mim explicar para vocês. Caso vocês montem com português, matemática, história, geografia, inglês, colocar tipo umas 10 matérias, separem também tipo as matérias, a média de cada matéria, que nem eu fiz aqui como trimestre, né? Por exemplo, português. Durante o ano inteiro ele teve 5, 6 provas. Aí coloca 6 quadradinhos de nota, né? Aí dá para fazer com várias matérias. Aí aqui no painel, gente, eu fiz aqui em linha, né? Vocês podem fazer aqui em coluna, mostrar as matérias, tudo certinho, lembrando que é com essas fórmulas aqui. Mas a referência que vocês precisam é o quê? Só saber qual das colunas dentro da seleção vocês querem que ele puxe a informação, o código que vocês necessitam ali para cada aluno. Tudo isso é vocês que vão fazer a criação de vocês agora, tá, gente? Eu coloquei como trimestre aqui só para simplificar, para estar mostrando a explicação e explicando para vocês, tá? Mas façam ali com matérias, façam um boletim bem bacana. Daí vocês façam a média aqui, né? No próprio banco de dados, porque observem, se eu vim aqui preencher mais algumas notas aqui, ó, automaticamente ele já vai me dar a minha média, ó, certo? Então, o meu sistema já está pronto. O que eu for fazendo aqui, ele vai me dar minha média. Olha lá, ó. Não fiz a fórmula, né? Na linha que eu nem tinha nada preenchido, olha lá. Preenchi o valor, automaticamente ele já vem com o valor ali no meu banco de dados, certo? Porque eu já programei aquela coluna inteira para aquela fórmula, para que receba aquela fórmula. E aqui é a mesma coisa. Eu tinha até o 5, né? Agora, se eu pesquisar o 7, por exemplo, que eu adicionei na tabela, ó, ele já aparece aqui para mim, certo? Então, a característica do painel vai ser de vocês
E a característica do banco de dados também vai ser de vocês. Eu fiz dessa maneira simples para estar explicando para vocês como deve ser feito. Beleza, gente?